Você já percebeu que as pessoas mais respeitadas em qualquer ambiente raramente são as mais barulhentas? Enquanto alguns tentam demonstrar poder através de voz alta, ameaças ou demonstrações exageradas de autoridade, existem pessoas que comandam respeito natural através de palavras simples, mas carregadas de força interior. A diferença não está no volume da voz, mas na densidade das palavras. Pessoas verdadeiramente fortes não precisam gritar para serem ouvidas, porque cada frase que dizem carrega o peso de convicção autêntica e autocontrole inabalável. Os antigos filósofos estoicos eram mestres nessa arte da comunicação poderosa através da contenção. Eles entendiam que força genuína se manifesta não através de agressividade ou imposição, mas através de clareza, dignidade e inquebrantável compromisso com princípios. Hoje vou revelar 10 frases específicas que comunicam força profunda sem necessidade de volume alto ou gestos dramáticos. Essas não são frases para decorar e repetir mecanicamente, mas expressões de estados internos que você pode desenvolver e que naturalmente se manifestarão na sua comunicação. Mas antes de revelar essas 10 frases transformadoras, preciso te contar uma história que ilustra perfeitamente a diferença entre força aparente e força real. Havia 2 comandantes militares romanos, Brutus e Cato, que serviam sob o mesmo general durante uma campanha difícil. Brutus era conhecido por sua voz trovejante, por dar ordens gritadas e por fazer demonstrações públicas de autoridade. Ele acreditava que liderança significava dominar conversas e intimidar subordinados. Cato, por outro lado, raramente elevava a voz. Falava com clareza e calma, mas havia algo nas suas palavras que fazia soldados instintivamente endireitarem a postura e prestarem atenção total. Quando Brutus gritava ordens, soldados obedeciam por medo, mas sem verdadeiro respeito. Quando Cato falava calmamente, soldados obedeciam porque genuinamente confiavam no seu julgamento e admiravam seu caráter. Durante uma batalha crítica, o general foi ferido e ambos os comandantes tinham igual autoridade formal para assumir comando. Brutus imediatamente começou a gritar ordens, tentando controlar a situação através de volume e agressividade. Cato simplesmente disse uma frase: "Homens, vocês sabem o que precisa ser feito. Confio em cada um de vocês." Adivinha para quem os soldados naturalmente se voltaram? A força tranquila de Cato venceu o barulho vazio de Brutus. A primeira frase que revela força sem gritar é: "Eu entendo sua perspectiva." Isso pode parecer suave ou conciliatório, mas na verdade demonstra força tremenda. Pessoas fracas precisam imediatamente contradizer qualquer opinião diferente da sua, porque se sentem ameaçadas por divergência. Pessoas fortes podem reconhecer perspectivas diferentes sem se sentirem diminuídas, porque sua autoconfiança não depende de sempre estar certo ou de fazer outros concordarem. Quando você diz genuinamente, "Eu entendo sua perspectiva", você está comunicando várias coisas poderosas simultaneamente. Que você é seguro o suficiente para considerar ideias diferentes das suas. Que você valoriza compreensão sobre vitória argumentativa, que você tem controle emocional suficiente para não reagir defensivamente à discordância. Marco Aurélio frequentemente praticava esse princípio, lembrando-se de que mesmo pessoas com quem discordava profundamente provavelmente tinham alguma experiência ou insight válido. A segunda frase é: "Essa é minha decisão." Dita calmamente, sem justificativas excessivas ou defensividade, essa frase comunica convicção absoluta. Pessoas inseguras sentem necessidade de explicar extensivamente cada decisão, buscando aprovação e validação. Pessoas fortes podem tomar decisões e sustentá-las sem necessitar de aprovação universal. Isso não significa tomar decisões arbitrárias ou ignorar input relevante. Significa que depois de considerar cuidadosamente informações disponíveis, você assume responsabilidade por suas escolhas sem se desculpar excessivamente ou tentar agradar a todos. Epicteto ensinava que parte essencial da liberdade interior é a capacidade de tomar decisões
baseadas em seus próprios valores, sem ser escravizado pela necessidade de aprovação externa. A terceira frase é: eu aceito as consequências. Pouquíssimas frases comunicam força de caráter tão claramente quanto essa. A maioria das pessoas gasta energia enorme tentando evitar consequências de suas ações, ou culpando outros quando coisas dão errado. Quando você pode olhar diretamente para potenciais consequências negativas e aceitar responsabilidade por elas antecipadamente, você demonstra coragem que não pode ser fingida. Isso não é imprudência ou falta de cuidado. É reconhecimento maduro de que todas as ações têm consequências, algumas previstas e outras imprevistas, e que você está disposto a carregar o peso das suas escolhas. Os estoicos chamavam isso de amor ao destino, não apenas aceitar passivamente o que acontece, mas assumir responsabilidade ativa pelas escolhas que contribuem para criar seu destino. A quarta frase é: não sei. Ditas por alguém inseguro, essas palavras soam como fraqueza. Ditas por alguém forte, elas demonstram humildade intelectual e honestidade, que comandam respeito imenso. Pessoas fracas precisam fingir conhecimento sobre tudo porque associam admissão de ignorância com perda de status. Pessoas fortes podem admitir livremente os limites do seu conhecimento porque sua autoestima não depende de parecer onisciente. Sócrates, embora não fosse estoico, articulou perfeitamente esse princípio quando disse que sua sabedoria vinha de reconhecer sua própria ignorância. Pessoas verdadeiramente sábias entendem que quanto mais aprendem, mais percebem o quanto não sabem. Admitir não sei também abre espaço para aprendizado genuíno, enquanto fingir conhecimento fecha portas para crescimento. A quinta frase é: isso não vai me abalar. Não dita com bravata ou arrogância, mas com tranquilidade factual, essa frase comunica resiliência interior profunda. Ela diz que você já considerou os piores cenários possíveis e decidiu que sua paz interior não depende de circunstâncias externas específicas. É uma declaração de independência emocional que poucas coisas podem igualar em poder. Os estoicos praticavam regularmente visualização negativa, imaginando perder coisas importantes, não para ser pessimista, mas para desenvolver exatamente essa qualidade de não ser facilmente abalado. Quando você genuinamente internalizou que pode manter dignidade e propósito mesmo em situações difíceis, você projeta uma estabilidade que outras pessoas naturalmente reconhecem e respeitam. A sexta frase é: vou fazer o que é certo, independentemente das consequências. Essa é talvez a declaração mais poderosa de integridade que existe. Ela comunica que você tem princípios não negociáveis e coragem para sustentá-los, mesmo quando isso custa algo. Pessoas fracas ajustam seus princípios de acordo com conveniência. Pessoas fortes ajustam suas ações de acordo com princípios fixos. Isso não significa ser inflexível ou dogmático sobre questões menores. Significa ter clareza sobre valores fundamentais e disposição para defendê-los, mesmo quando seria mais fácil ou mais vantajoso comprometer. Marco Aurélio governou um império mantendo essa integridade, frequentemente tomando decisões impopulares porque eram corretas, não porque eram convenientes. A sétima frase é: eu confio no meu julgamento. Não como arrogância que recusa considerar outras opiniões, mas como declaração de autoconfiança desenvolvida através de experiência, reflexão e teste constante contra a realidade. Pessoas inseguras constantemente buscam validação externa para cada decisão, porque não confiam em sua própria capacidade de discernimento. Pessoas fortes desenvolveram e testaram seu julgamento o suficiente para confiar nele. Essa confiança não é cega ou absoluta. É calibrada através de experiência de acertar algumas vezes e errar outras, aprendendo com ambos os resultados. É a confiança de alguém que sabe que mesmo quando erra, tem capacidade de reconhecer o erro, aprender com ele e ajustar curso. Essa combinação de confiança com humildade para aprender é marca de força genuína. A oitava frase é:
Isso também vai passar. Dita em momentos de crise, essa frase simples comunica perspectiva temporal, que vem de maturidade e experiência. Ela demonstra que você entende que tanto dificuldades quanto sucessos são temporários, que você não vai ser destruído por desafios atuais, nem vai se deixar intoxicar por triunfos presentes. Os estoicos mantinham consciência constante da impermanência de todas as coisas. Marco Aurélio regularmente refletia sobre como grandes impérios do passado haviam desaparecido, como pessoas poderosas eventualmente morreram, como tudo muda inevitavelmente. Essa consciência não o tornava nihilista ou deprimido, mas o ajudava a manter equanimidade tanto em tempos bons quanto ruins. A nona frase é: posso mudar de opinião se apresentarem evidências melhores. Isso demonstra força intelectual extraordinária. Pessoas fracas se apegam rigidamente a posições, mesmo diante de evidências contraditórias, porque mudar de opinião parece admissão de fraqueza. Pessoas fortes veem mudança de opinião baseada em novas informações, como sinal de força intelectual e compromisso com verdade sobre ego. Essa disposição para mudar de opinião não é volubilidade ou falta de convicção. É precisamente porque você tem convicção forte sobre buscar verdade que está disposto a ajustar posições específicas quando evidências superiores aparecem. Epicteto ensinava que sabedoria requeria distinção constante entre o que sabemos com certeza e o que apenas acreditamos provisoriamente. A 10ª frase é: eu escolho paz. Dita em momento de conflito potencial, essa frase é uma das mais poderosas que existem. Ela não é rendição ou covardia, é escolha consciente de não participar de drama desnecessário. Pessoas fracas precisam vencer cada conflito, porque seu ego frágil não pode tolerar qualquer percepção de derrota. Pessoas fortes podem escolher paz, porque sua autoestima não depende de dominar cada interação. Isso não significa nunca defender princípios ou estabelecer limites. Significa escolher batalhas com sabedoria, reconhecendo que nem todo conflito merece sua energia. Sêneca escrevia sobre como pessoas sábias conservam sua força para questões que realmente importam, em vez de se desgastar em disputas triviais. O que torna essas 10 frases tão poderosas não são as palavras em si, mas os estados internos que elas representam. Você não pode simplesmente memorizar essas frases e usá-las para parecer forte. Elas só comunicam força genuína quando vem de desenvolvimento interno real. Quando você realmente entende e valoriza perspectivas diferentes, quando genuinamente confia no seu julgamento, quando verdadeiramente aceita a responsabilidade por consequências, essas frases emergem naturalmente. Desenvolver esses estados internos requer prática consistente dos princípios estoicos, requer reflexão diária sobre seus valores, teste constante das suas decisões contra a realidade, disposição para aprender tanto com sucessos quanto com falhas. Requer que você pare de buscar aprovação externa e desenvolva critérios internos robustos para avaliar suas próprias ações. A implementação prática começa com escolher uma dessas frases ou estados internos para focar por uma semana. Não tente desenvolver todos simultaneamente. Escolha um, talvez. Eu entendo sua perspectiva e pratique conscientemente tanto o estado mental quanto a expressão verbal em situações apropriadas ao longo da semana. Observe como pessoas reagem diferentemente quando você genuinamente pratica reconhecer perspectivas diferentes sem defensividade. Note como isso muda dinâmicas de conversas, como cria espaço para diálogo real em vez de debate combativo. Sinta como é libertador não precisar sempre estar certo para se sentir bem consigo mesmo. À medida que você pratica e integra cada estado interno, as frases correspondentes começarão a fluir naturalmente em momentos apropriados. Você não precisará se lembrar conscientemente de dizê-las, porque elas se tornarão expressões autênticas de quem você se tornou. É importante também entender que força silenciosa não significa ser passivo ou evitar conflito necessário.
Significa ter controle suficiente sobre suas reações emocionais para escolher conscientemente quando e como se engajar em conflito. Significa poder defender princípios importantes com firmeza, mas sem perder compostura. Cada uma dessas 10 frases representa não apenas uma forma de falar, mas uma filosofia completa de vida. Quando você diz, "Eu entendo sua perspectiva", você está praticando humildade intelectual que os estoicos consideravam essencial para a sabedoria. Quando você diz, "Essa é minha decisão", está exercitando autonomia pessoal, que é fundação da liberdade interior. Quando você aceita consequências, está demonstrando coragem que poucos possuem. A diferença entre usar essas frases de forma manipulativa e usá-las com autenticidade está no trabalho interno que você faz. Alguém pode tentar usar "eu entendo sua perspectiva" como tática para parecer razoável, enquanto internamente despreza a opinião do outro. Isso é facilmente detectado através de linguagem corporal, tom de voz e inconsistências comportamentais. Força autêntica não pode ser fingida, porque permeia toda a sua presença, não apenas suas palavras. Os estoicos passavam tempo significativo em autorreflexão diária, examinando suas motivações, testando suas reações e constantemente trabalhando para alinhar ações externas com valores internos. Marco Aurélio escrevia suas meditações não para publicação, mas como exercício pessoal de manter-se alinhado com princípios estoicos, mesmo sob pressão imensa de governar um império. Você pode desenvolver prática similar. Reserve tempo diário, mesmo que apenas 10 minutos, para refletir honestamente sobre suas interações. Quando você disse algo hoje, estava vindo de lugar de força autêntica ou de insegurança disfarçada? Quando defendeu uma posição, era porque acreditava genuinamente nela ou porque seu ego estava ameaçado? Essa honestidade brutal consigo mesmo é como você desenvolve os estados internos que tornam essas frases autênticas. Há também uma dimensão de timing na aplicação dessas frases. Saber quando falar e quando permanecer em silêncio é parte essencial de comunicação forte. Às vezes, a frase mais poderosa é nenhuma frase. Às vezes, força se manifesta através de recusa calma em ser provocado a responder. Os estoicos valorizavam enormemente o silêncio estratégico, entendendo que nem toda provocação merece resposta. Sêneca escreveu extensivamente sobre a importância de moderar a fala, de falar menos, mas com mais substância, de pensar cuidadosamente antes de responder. Ele entendia que pessoas fracas sentem necessidade compulsiva de responder imediatamente a tudo, enquanto pessoas fortes podem pausar, considerar e escolher conscientemente se e como responder. Quando você desenvolve essa capacidade de pausar antes de responder, você cria espaço para a escolha consciente. Nesse espaço, você pode perguntar-se: responder aqui serve a algum propósito construtivo ou apenas alimentaria drama desnecessário? Esta é batalha que vale minha energia ou distração de questões mais importantes? Posso comunicar o que preciso ser comunicado de forma que mantenha a dignidade de todos envolvidos? Essas perguntas internas rápidas, que eventualmente se tornam automáticas com prática, são o que separa comunicação reativa de comunicação consciente. E comunicação consciente é marca registrada de força real. Outra dimensão importante é reconhecer que essas frases têm contextos apropriados. "Eu escolho paz" é poderoso quando dito em conflito desnecessário sobre questões triviais, mas seria fraqueza se dito para evitar defender princípios importantes ou proteger pessoas vulneráveis. Sabedoria está em discernir quando cada frase é apropriada. Os estoicos eram intensamente práticos e contextuais em suas aplicações de princípios. Não eram dogmáticos sobre regras absolutas, mas desenvolveram julgamento refinado sobre como aplicar princípios gerais em situações específicas. Essa é a habilidade que você desenvolve através de experiência, reflexão e disposição para aprender com erros. Finalmente,
É crucial entender que desenvolver força interior que se manifesta através dessas frases é jornada contínua, não destino final. Mesmo Marco Aurélio, após décadas de prática estoica, ainda escrevia lembretes para si mesmo sobre manter princípios básicos. Isso não era porque ele falhava constantemente, mas porque ele entendia que manter-se alinhado com ideais elevados requer vigilância constante. Você terá dias onde responde reativamente em vez de conscientemente, onde seu ego te domina, onde você falha em aplicar princípios que sabe serem corretos. Isso é parte normal do processo de crescimento. A diferença entre pessoa que cresce e pessoa que estagna não é ausência de falhas, mas capacidade de reconhecer falhas honestamente, aprender com elas e continuar praticando. Se você chegou até aqui, é porque reconhece que força verdadeira não precisa de volume alto para ser respeitada. Se essas 10 frases ressoaram com você, se você está pronto para desenvolver os estados internos que tornam essas palavras autênticas expressões de força, deixe um comentário com a palavra força, para que eu saiba que esta mensagem chegou até você. Se ainda não é inscrito no canal, este é o momento perfeito para se juntar à nossa comunidade de pessoas desenvolvendo força interior que não precisa gritar para ser reconhecida. E se este vídeo te mostrou uma forma diferente e mais poderosa de comunicar força, um like ajuda muito para levar essa sabedoria para outras pessoas. Como? Epicteto nos ensinou: nenhum homem é livre se não é senhor de si mesmo. E autodomínio verdadeiro se revela não através de barulho, mas através de palavras cuidadosamente escolhidas que carregam peso de convicção autêntica.